registrando a nossa indignação com o racismo que o Vini Júnior sofreu ontem, que nada mais é do que uma ampliação ou uma divulgação em massa para o mundo inteiro de um racismo que ainda existe, mas que muitas vezes, porque é um assunto difícil de ser abordado, tem muita gente que prefere não falar sobre ele, como se deixando embaixo do tapete a gente não tivesse que lidar com isso, mas que continua acontecendo no dia a dia, não só dentro dos estádios, mas na vida, na rua, no shopping, nos apartamentos, às vezes dentro das escolas. E não tem como a gente garantir que nossas crianças vão crescer num mundo em que o racismo não seja admitido e não aconteça, se a gente não falar sobre isso e não enfrentar esse assunto. Porque como é um assunto difícil de ser falado, a maioria das pessoas prefere dizer assim, eu não sou racista. E segue a vida. Só que, primeiro, que a gente tem atitudes racistas, porque nós crescemos num mundo racista e a gente não percebe. E, segundo, que a gente só vai conseguir acabar com o racismo se nós, além de não sermos racistas, nós nos tornarmos antirracistas. E ser antirracista significa se colocar com protesto, com indignação, não aceitando atitudes desse tipo e conversando com nossas crianças e adolescentes sobre isso, porque se a gente não lutar para eliminar essa prática desde cedo, nossos filhos vão crescer reproduzindo atitudes assim, sem muitas vezes ter consciência disso. Então, estamos indignadas, não aceitamos de maneira alguma o silêncio em relação a isso. E eu acho que, eu fiquei pensando aqui, que a gente pode fazer de prático, né? E aí eu pensei assim, acho que a gente precisa fazer, talvez a semana inteira, pelo menos um post, nem que alguns a gente compartilhe de pessoas que sabem falar do assunto com propriedade, mas alguns podem ser nossos mesmos de autoria, de nossa própria autoria, e eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente só não pode falar uma vez só e achar que pronto, me manifestei, porque não é para me manifestar, é para realmente falar do assunto até que algumas pessoas vão ouvindo e vão se entendendo como antirracistas e fazendo a parte delas também, compartilhando. E é isso. Eu já até sei que quero falar em relação a uma pesquisa que eu li uma vez, que dentro da escola, isso precisa ser trabalhado, precisa. Gente, é difícil porque o professor não tem informação para isso, porque a gente fica, às vezes, até com medo de falar alguma coisa e está fazendo o contrário do que precisa ser feito para ser antirracista. Mas se a gente não se movimentar, a gente só vai cobrir alguma coisa que a gente não quer que aconteça e a gente vai fingir que não está acontecendo. Então, a gente tem que ir atrás e se manifestar sim. E a pesquisa que eu lembrei, vou deixar depois fazer um post de carrossel com isso, é o quanto, às vezes, boa intenção, mas sem o conhecimento, a gente acaba reforçando o racismo que a gente quer combater. E essa pesquisa mostrou que, por exemplo, crianças que estudam em escola que é predominantemente branca, que só tem famílias e crianças brancas, quando essa escola faz uma campanha de doação e vai fazer a entrega dessa campanha, muitas vezes em creche, em orfanato, em asilo, em obras assistenciais, se só vão crianças brancas com professores brancos fazer uma doação em um lugar onde existem crianças pretas, o quanto para essas crianças que foram fazer a doação fica assimilado que assim, bom, eu sou branca, eu tenho que ajudar o preto, ou seja, fortalece a ideia de que existe uma diferença ali entre as raças. Isso está erradíssimo. E aí eu não vou dar a resposta, mas vou deixar para pais e professores e gestores de escola juntos pensarem. O que é que a gente faz? Eu tenho algumas sugestões, mas não vou dar agora. O que é que a gente faz para mudar essa situação? Então, é isso. Meu protesto está registrado.